Muito bem, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao 947 de hoje. 947 fora de horário, sim, de terça e quinta, 947 acontece às 15h47. Aqui, todos os dias tem live, de segunda a segunda, terça e quinta à tarde, às 15h47, segunda, quarta, sexta, sábado e domingo, às 9h47 da manhã. Às vezes em algum horário diferente, caso eu esteja viajando, alguma coisa assim, mas por padrão tem live todos os dias. E aqui é o canal onde você, que é professor de yoga ou estudante dessa filosofia, pode ter sacadas de como você conquistar o seu yoga 5K. Paty, o que é o yoga 5K? E como você faturar mais de R$ 5.000 por mês com as suas aulas de yoga. E eu sou a Patrícia Zillig, então você está aqui no meu canal. O tema de hoje é um tema muito interessante, que é o seguinte: professoras de yoga, vocês podem estar sujando o nome do yoga. Como ações, não são ações de má vontade, tá? São professores de yoga que fazem algumas ações tentando acertar, mas acabam às vezes derrapando e as pessoas que não são professores de yoga, seja aluno ou alguém de fora, ficam com uma visão um pouco deturpada do que é o yoga. E o que não é isso? O que não é você sujar o nome do yoga é você fazer as ações de maneira conectada com o que você deseja, mas pensando em como você divulgar melhor o yoga, como você dar continuidade à sua profissão de uma maneira muito mais coerente. Então, por que é tão importante você saber sobre esse tema de hoje? Porque você pode, sim, cair no risco e na gafe de estar sujando o nome do yoga e você não sabe. Então, eu vou dar alguns exemplos de como isso pode acontecer. E lógico, como eu falei, não é de má intenção. Eu já fiz isso. Muitos professores de yoga fazem, muitos já fizeram e falam, opa, não posso fazer mais. Não é que o que a pessoa faz é errado. Mas existe uma maneira melhor de você fazer isso. Você vai se valorizar como profissional e outros alunos também vão valorizar você como professor de yoga. Vou falar sobre um exemplo de como você pode estar sujando o nome do yoga sem perceber. Então, eu vou dar alguns exemplos de como você pode fazer. No final, eu vou dar uma dica extra de uma maneira de você minimizar isso, de como você fazer, já que o jeito que você faz agora talvez não esteja mais rolando. Muitas vezes, quando a gente escolhe uma nova profissão, como é a profissão de professor de yoga, nosso objetivo é o quê? Divulgar a mensagem do yoga para mais pessoas. Geralmente, por padrão, na maioria dos casos, uma pessoa se torna professor de yoga para poder contribuir, ajudar outras pessoas com conhecimento do yoga. Porque o yoga ele só existe porque tem pessoas que continuam divulgando essa filosofia. Se não tivessem pessoas divulgando e falando sobre yoga, ele já teria morrido, porque ele nasceu mais de 5.000 anos atrás. Então, se não tivessem pessoas ali trabalhando, atuando para divulgar o yoga poderia ter morrido. Porque na época, tudo era falado, tudo era feito, a transmissão do conhecimento era via Parampara. O que é Parampara? É transmissão oral, de boca a ouvido. Então, alguém, no caso, né, criador mitológico do yoga é Shiva. Não se sabe ao certo se Shiva foi um homem, uma mulher ou um grupo de pessoas, mas mitologicamente foi colocado como Shiva. E ele transmitiu aquilo para as pessoas mais próximas, via oral. Então, ele ensinava, as pessoas aprendiam e reproduziam para outras pessoas. E foi assim que o yoga foi sendo transmitido. Lógico, depois teve os Shastras, as escrituras antigas, que falam de yoga e falam de outras filosofias também, e foi sendo reproduzido até chegar nos dias de hoje. Foi dessa maneira que yoga chegou. Então, ele só existe porque as pessoas continuaram praticando. Nós usamos para qualidade de vida, para estilo de vida, para melhorar a vida de outras pessoas, como nossa profissão. Então, e o yoga, ele só deu continuidade porque teve gente praticando. Se o latim, o Esperanto, que tinha a ideia do Esperanto, né? Então, que era a língua universal, as pessoas tivessem aderido e praticado, talvez existisse hoje, mas não existe mais. Existe, assim, pessoas que estudam, mas como hobby, não estudam para se comunicar, tá? Então, muita gente usa o yoga como estilo de vida para se aprimorar, inclusive como profissão, que é o nosso caso de quem está aqui nesse canal. Seja você professor de yoga antigo, experiente, iniciante, ou se você está em formação profissional, ou se você é um estudante que pensa um dia em se formar como professor. Basicamente, feito esse contexto, como que os professores de yoga erram tentando acertar, né? O que acontece? Como que o professor de yoga pode sujar o nome da profissão? Existem algumas maneiras, olha só. Muitas vezes, alguém mais próximo de você pode ter uma visão deturpada do yoga. Como quem? A sua mãe, pai, seu marido, sua esposa, seus amigos, colegas de trabalho, se você ainda está no mundo corporativo, irmãos. As pessoas próximas a você podem ter uma visão negativa do yoga. E por que elas podem ter essa visão negativa? Porque elas têm referências de pessoas
que ela já conheceu, ela já viu, ou que ela já ouviu história, ou até de você mesmo, que não ganha dinheiro, que é uma profissão que é mais riponga, que isola todo mundo, que gosta de andar só num bando de yoga, então que isola as outras pessoas, que afasta da família, que são muito diferentes, às vezes que não aceitam coisas diferentes. Mas perceba que tudo isso, as pessoas só têm essa percepção porque ela conhece professores de yoga que agem dessa maneira. Vou dar um exemplo aqui, tá? Um exemplo muito antigo. Quando eu era ainda aluna, nova em yoga, aluna recente, tinha acabado de chegar, super empolgada, que eu sempre me empolgo com tudo que eu gosto, mega empolgada, cheguei na escola, fui chamada para uma festa que ia ter na escola, um jantar, mas era um jantar comunitário, cada um ia trazer alguma coisa, tá? Um prato, uma bebida ou um prato de doce salgado, né? Não podia ter carnes, enfim. E aí eu fui trazer algumas coisas. Na época eu tava com meu ex-namorado, ele também foi, ele não praticava yoga. Eu fui lá e eu levei, acho que um bolo, sei lá o que era. Eu levei. E ele levou um refrigerante, levou uma Coca-Cola. O que aconteceu? Quando ele chegou lá com a Coca-Cola, porque, pô, festa tem que ter refrigerante, Coca, né? Ele entregou o refrigerante lá na cozinha. Na hora que nós entregamos o refrigerante lá na cozinha, uma professora de yoga muito antiga, mas é muito das antigas mesmo, que ela deve ter se formado há uns 20 anos, e ela é muito assim. Vocês já viram gente que é muito assim? Com cabresto, que só isso aqui, ó, não pode ter isso. Ela é muito inflexível nas atitudes dela. Tô criticando, nem nada disso, tô trazendo o fato. E aí, o que aconteceu? Quando ele chegou com refrigerante na cozinha, ela chegou e falou assim, não, mas aqui não pode refrigerante. Aqui só pode suco. E não pode nada que seja de soja, porque senão a gente vai criar estereótipo e não sei o quê. E também só pode bebida saudável. Ela começou a falar umas coisas, nada a ver. E ele, era a primeira vez que ele estava tendo um contato com o yoga, através de um evento. Imagina qual foi a visão que ele teve sobre o que é ser professor de yoga, o que é a galera do yoga. Cara, ele teve uma visão muito negativa. Tudo bem, anos depois ele foi se tornar aluno, ele gostou, enfim. Mas, naquele momento, eu fiquei com uma visão negativa e fiquei constrangida por ter levado ele lá. E ele ficou, mas por quê? Por que não pode Coca-Cola? Não tem carne, né? Então, enfim. E o seguinte, os próprios professores e até as pessoas mais antigas, eles consumiam Coca-Cola. Mas é que ela não, e ela tinha esse estereótipo. Então, ela estava muito quadrada. Não é porque ela não toma para a vida dela que os outros da festa não deveriam tomar. E é esse tipo de atitude que faz com que as pessoas, elas olhem para você e falem, nossa, mas você é esquisita, você não toma isso, você não toma aquilo, você não come carne, você não sei o quê. Então, eles acham que eles criam uma característica, uma coisa ruim do yoga. Mas esse tipo de atitude só denigra a imagem do yoga. Então, pensa bem no que você está fazendo, que pode as pessoas podem estar se perguntando, mas, pô, será que yoga é uma coisa legal? Porque yoga, ele não começa só no estilo de vida, na sala de aula, aliás, ela começa no estilo de vida. A pessoa não começa a praticar yoga, às vezes, por causa da prática, para ser flexível. Às vezes a pessoa começa a praticar yoga porque ela quer fazer parte de um estilo de vida mais saudável, pode ser por isso, mas não um estilo de vida chato. Yoga é expansão da consciência, certo? Independente da linhagem que você seja formado, expansão é a expansão da consciência, e não é você colocar cabresto nas pessoas. E era isso exatamente que ela estava fazendo. Ela estava colocando cabresto nela mesma e estava impondo cabresto para os outros. Se dependesse dessa professora, como exemplo, eu não teria me formado com yoga. Agora, quem me incentivou a ser professora de yoga foram as pessoas que eu vi ali, né, naquela escola, que estavam na fase de transição de carreira. Eu trabalhava numa grande empresa, né, com cargo de liderança, já comentei aqui com vocês, e eu vi pessoas nessa mesma fase, que estavam em grandes empresas, que estavam saindo dos seus empregos para trabalhar com o yoga, e são pessoas descontraídas, leves, divertidas para conversar e que conversavam sobre tudo. Uma professora não aceitava nem trazer uma Coca-Cola num evento, enquanto os outros falavam assim, olha, eu perguntava, eu sempre fui muito curiosa, mas por que você não come carne? Por que não sei o quê? E aí as pessoas falavam para mim o porquê. E falavam abertamente, mas não se preocupa com isso, se você tiver vontade de fazer, legal, se você não tiver, mais legal também, mas existe uma explicação. Então, era diferente. É esse acolhimento que a gente tem que trazer para os alunos, mesmo para aqueles alunos que não são alunos. Porque aquela pessoa, se ela chega perto de um professor de yoga ou de uma comunidade de yoga, olha e fala, cara, não é assim que eu não me sinto à vontade com esse grupo não me acolhe, pelo contrário, ele me expulsa porque eu sou diferente, a pessoa não vai querer ficar. E muitas vezes
o grupo faz isso por aparência, sabe? Ah, porque aqui só vai ter gente que é assim, porque não sei o que. O yoga é união, você vai trazer as pessoas para perto de você, é você incluir as pessoas. Como é que você faz isso? Esclarecendo e dando opções para elas. Elas podem fazer isso? Podem. Se elas quiserem, elas fazem, mas tem um jeito melhor de fazer. É a mesma coisa com se você pensar em ser professor de yoga. Pode ser que você esteja fazendo algumas ações querendo acertar, mas existe uma maneira diferente, mais assertiva de você fazer isso, que às vezes não denigre o nome do yoga. Essa professora, se ela tivesse talvez a noção que aquele tipo de atitude estava sujando o nome do yoga, ela talvez não repensasse 2 vezes antes de não aceitar uma Coca-Cola no evento. Agora, se você pensar o seguinte, você vai conversar com um aluno, uma pessoa, que você sabe que ela vai ter dificuldade para fazer uma aula em grupo. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Se você tem uma turma de musculares que você puxa muito, que é uma aula muito forte, e aí chega uma pessoa que claramente não vai conseguir acompanhar aquela aula, não é que você vai enfiar a pessoa lá dentro e vai falar, né, vamos lá. Mas você tem que esclarecer para ela. Não é falar que ela não pode, mas sim falar o porquê que ela deveria primeiro fazer uma aula de iniciantes, deixar aulas de musculares mais para frente, ou fazer uma aula individual assim que ela tivesse feito algumas técnicas iniciais e dominasse aquelas técnicas iniciais, aí ela poderia ir para aulas de musculares. Você pode até fazer uma aula para ela, mostrando para ela, olha, então essa técnica, a partir do momento que você estiver permanecendo nela 2 minutos, muito provavelmente você vai curtir mais a aula de musculares. A primeira é a introdução, então é importante você esclarecer. Então, da mesma maneira, como é que um professor de yoga pode estar sujando o nome do yoga e fazendo com que as pessoas tenham uma visão deturpada? Tem algumas maneiras. Uma maneira de fazer isso, além de dar o exemplo da Coca-Cola, mas é o seguinte, se você ganha pouco com a sua profissão, o que pode acontecer é as pessoas olharem para você e falar assim, ah, tadinho, ganha pouco, né? Ah, mas ele se diverte fazendo aula. Ah, tadinho, ele não tem tempo para nada, né? Ele não consegue vir no almoço de família, mas tudo bem, porque a gente sabe que ele tem que trabalhar muito, tem que batalhar, porque é difícil a profissão que ele escolheu. Ah, tadinho, né? Ele não tem dinheiro nem para comprar roupa, por isso que ele anda riponga. Percebe que as pessoas olham um professor de yoga às vezes, não é sempre, tá? Mas pode olhar como alguém que é um coitado porque ganha pouco. Porque alguém que não tem, você sempre chama para sair, não consegue, não tem dinheiro, chama para viajar, não tem dinheiro, ou chega lá, às vezes, muito corrido, já tem que ministrar outra aula porque tá com muitas aulas no dia, dá muita aula para conseguir a conta fechar no final do mês. Então, existe essa situação? Existe. E como você reverte isso, né? E aí, o que acontece? Eu já vi muitas situações de pais, mães, maridos, esposas que ficaram com raiva do yoga justamente porque a pessoa que ele mais ama ali, né, seja uma filha, seja marido, enfim, começou a fazer yoga, resolveu se formar, saiu do emprego sem pensar 2 vezes e foi se formar como yoga e começou a não conseguir pagar a sua responsabilidade, seus boletos, parou de fazer as coisas que gostava, não tinha dinheiro mais para nada, começou a ficar doente, não tinha mais plano de saúde, começou a engordar, aconteceu uma série de coisas que não eram legais. E aí a pessoa que está de fora, que não conhece o yoga, vai olhar para aquilo e vai falar assim, nossa, mas o yoga não faz bem. O yoga tá te fazendo mal. E na verdade, não é o yoga que tá fazendo mal. São as escolhas que aquela pessoa fez dentro do yoga que tá fazendo mal para ela. E ela não vê isso. E como ela não vê, as pessoas não, elas imaginam que é o yoga. Não imaginam que é a escolha que a pessoa faz dentro do yoga. E por que eu tô falando isso? Porque tem gente, sim, que ganha dinheiro com a profissão, que é bem remunerado e que tem qualidade de vida, que consegue manter o estilo de vida do yoga. Mas tem gente que não. Se tem gente que consegue e tem gente que não, significa que é possível. Não é que todo mundo vai atingir esse resultado, vai vivenciar isso. Mas é possível. Se tem gente atingindo, é possível que você consiga também. Então, basta você mexer nas suas escolhas. Então, não se rebaixe cobrando pouco. Uma outra coisa, se você não se valoriza, o aluno também não vai te valorizar. Então, muitas vezes você pode pensar, ah, mas eu vou cobrar pouco porque senão eu não tenho aluno. Porque o meu vizinho ali está cobrando R$30 por aula. Se eu cobrar 25, eu consigo mais aluno. Fechou? Não, o que acontece é, nem sempre mais alunos significa mais dinheiro no bolso. Porque se você cobrar pouco e tiver muitos alunos, o que vai acontecer? O seu trabalho não é só sentar no tapetinho e ministrar aula. O seu trabalho é fazer a gestão desse aluno. Então, você vai ter que
toda essa galera que você está colocando para dentro, você em algum momento vai ter que sentar com ele e conversar, fazer a gestão evolutiva. E se você não fizer, você tem uma grande probabilidade desse aluno se tornar uma evasão, ele ir embora. E todo o esforço de energia, tempo e dinheiro vai escorrer pelos dedos. Não adianta nada você colocar um monte de gente dentro da sua sala de aula, porque vai sair um monte de gente. Então, é importante, sim, você pensar nisso. Como você fazer a gestão desses alunos. Então, você tem muito aluno que paga pouquinho, o que significa? Pode ser que você não feche suas contas do mês, tenha muito trabalho, trabalhe muito insanamente, fique esgotado, cansado, mesmo assim a conta não fecha. Então, quando você se valoriza, você vai cobrar mais pelas suas aulas, sem medo de ser feliz. Não é que você vai cobrar R$ 500 por uma aula, né? Então, tem que ter um bom senso ali. Mas cobre o valor que você merece. Vamos, pare e pense, eu vou estruturar isso. Então, vamos lá, eu vou estruturar, eu vou mexer na minha agenda, né? Você vai pegar um caderninho, uma caneta, vai anotar. Ou a sua própria agenda, seu planner. Aqui já me pediram um vídeo sobre o meu planner, né? Inclusive, preciso trazer esse tema para uma das lives. E aí você vai estruturar. Segunda e quarta, vou abrir uma aula em grupo que vai ser às 7 da manhã. E vou ter outra em grupo às 19 horas. Legal. Aí, na terça e quinta, eu vou abrir também 2 aulas em grupo, às 8 da manhã, às 20 horas. Estou dando exemplos, tá? E esses horários são interessantes, são horários que as pessoas geralmente conseguem fazer, que não estão trabalhando. É interessante também ter uma aula aos sábados ou uma aula no meio do dia. Mas tem pelo menos aí umas 3 a 4 turmas em grupo. E aí, as pessoas que estão entrando em grupo, vai entrar naquela aula em grupo, tem as opções. Então, se ela faltou numa aula, ela tem outros horários para ela repor naquela semana. Para ela repor, ou então você pode deixar o horário livre, como você preferir aí trabalhar no seu formato. Os outros horários, você vai colocar aula personal. A aula personal geralmente é um dobro do valor da aula individual. E você vai montando a sua agenda dessa maneira. E você tem que ter espaço, tem que ter lacunas na sua agenda para fazer a gestão dos seus alunos, para fazer prospecção, para fazer o seu marketing, o seu financeiro. Se você tiver espaço físico, para gerir o espaço físico, para você mesma limpar, né? Ou pagar para alguém limpar, pagar contas de luz. Então, tem que organizar isso. Sua agenda não pode estar lotada só de aulas. Tem que ter ali umas lacunas para você fazer atividades administrativas e atividades de prospecção, gestão de aluno e momentos para você. Não pode ser só trabalho. Você pode, inclusive, trabalhar 4 dias na semana, se você quiser, ou só de manhã, ou só à noite. Você escolhe. A vantagem, ônus e bônus de você ser empreendedor o ônus é que você faz a sua agenda. O bônus é que você também faz a sua agenda. Então, você pode optar entre você ter liberdade financeira, trabalhar mais ou menos, conforme a quantidade de aulas que você ministra. O trabalho, ele é um meio que você utiliza para você se desenvolver e para você se realizar. Desenvolver financeiramente, se desenvolver como profissional, como ser humano. Mas ele não é o único objetivo de vida. Então, não adianta falar, mas eu sou professor de yoga, então eu não preciso ter tempo livre, porque minha profissão já é um hobby. Eu não sou professor de yoga, então eu não preciso descansar tanto, porque eu já pratico pranayama. Não vem com essa que precisa sim, tá? Ou então eu não preciso tirar férias. Precisa sim. Todo mundo precisa. Porque esses momentos, eles dão uma arejada na cabeça e você volta com novas ideias, você volta com mais pique para você dar aula, você volta com mais pique para você fazer o seu trabalho. Lógico, se você quiser, você pode agregar o útil ao agradável. Você pode, por exemplo, tirar férias e nas suas férias, no hotel que você ficar, você oferecer uma aula de yoga e você não paga hospedagem. Já pensaram que pode fazer isso? Dá para fazer, tem muita gente que faz. E então, você pode estar sujando o nome de yoga com essas questões, com o seu estilo de vida, com às vezes a sua maneira muito isolada de viver, tá? Então, você não precisa ser assim. Vou dar um exemplo aqui. Nem todo professor de yoga precisa não comer carnes, depende da linhagem que você atua, tá? Então, existem muitas linhas de yoga, tem algumas linhas que orientam, não restringem, mas orientam que não, e algumas linhas de yoga que, ok, não tem nada de errado ou de certo com isso, cada um tem as suas escolhas. Mas, logo quando eu estava em formação profissional, eu resolvi parar de comer carne e tal, trabalhava numa grande empresa que era no interior de São Paulo, pegava fretado, e lá tinha um refeitório, tem ainda, né, um refeitório, uma comida maravilhosa, inclusive tem cardápio vegetariano lá, acho que hoje tem até cardápio vegano, se eu não me engano. Eu já era vegetariana há muito tempo e almoçava geralmente com a mesma galera. E nessa de almoçar mesmo com a mesma galera, uma vez, uma das meninas que estava almoçando comigo, no mínimo uns 3 meses, porque ela era nova de empresa e tal, ela chegou assim para mim uma hora e falou assim, mas Paty, agora que eu reparei, você não come carne, né? Aí eu, sim, não como carne. Mas faz tempo? Não faz, tipo, 4 anos ou mais, 5 anos que eu não falei, mais uns 4 anos. Ela, legal, é que eu nunca tinha reparado. Se eu nunca tivesse falado para ela
que eu não comia carnes, ela nunca ia perceber. Então você não precisa ficar dando palestrinha, porque você suja o nome do yoga dando palestrinha, chegando e falando assim: olha só, você não pode comer isso que tem no seu prato. Gente, não tem nada, não precisa ser quadrado. Você não é para você expulsar as pessoas, é para você atrair as pessoas para o yoga. O yoga serve para todos. Lógico que tem restrições. Você vai começar a ministrar aula para uma pessoa da terceira idade que tem grupos de risco e que tem várias doenças pré-existentes, você não vai ministrar uma aula de musculares para essa pessoa. Então tem algumas coisas que ela não vai poder passar. E lógico, nesses casos, nunca ministre uma aula antes de solicitar o exame médico. Que exame médico? Coloque ali, escreva ou fale com o médico dessa pessoa, ou até oriente algum professor de yoga que é médico, que se você conhece, para que você elabore as aulas com base naquilo que o médico está indicando, tá? Às vezes a pessoa não pode fazer várias técnicas que você nem sabe. Por exemplo, Sirsasana, invertida sobre a cabeça. Tem muita gente que não pode fazer que tem pressão alta. E não é só gente da terceira idade não, viu? Tem gente jovem que tem pressão alta. Porque o que acontece? Se você não tiver o exame médico e essa pessoa passa mal na sua aula, existe o risco? Eu já ministrei aula para gestante, mas essa gestante uma gestante, eu já ministrei aula para ela quando ela não estava grávida, eu continuei ministrando quando ela engravidou e depois ministrei aula para ela depois que ela já teve filho dela, e o filho dela inclusive ficava do lado enquanto ela estava praticando. Ela se tornou personal depois. E o que acontece? Ela queria ter um parto natural e ela tem uma mega flexibilidade, força, facilidade porque ela praticava há muito tempo. No caso dela, ela já fazia yoga antes de engravidar. Uma pessoa que faz yoga antes de engravidar, então tá tudo certo, ela não mudou a vida dela. Agora, se ela engravida e aí ela vai começar a fazer yoga, são duas mudanças grandes na vida da pessoa. A gravidez e o yoga. O corpo vai estar se adaptando às duas coisas. Então, aí é mais arriscado ela começar a praticar. Eu oriento que ela não faça no começo. E se fizer, faz personal. Somente com autorização médica. Eu já presenciei, não foi na minha aula, mas eu já presenciei a cena de um instrutor que é mais antigo que eu, chorando. Assim, um instrutor muito querido, um cara que tem um coração gigante. Porque ele foi ministrar aula para um casal de pessoas, um casal de alunos, que era novo na aula dele e ela estava gestante. Ele sabia que ela estava gestante, mas ela contou para ele, mas ela falou com o médico, não tinha nenhum problema. E ela teve um sangramento durante a aula. Ele ficou tão preocupado, e assim, ele não fez nada de errado, tá, gente? Ele não deu nada que induzisse, nada. Não deu contrações abdominais para ela, não deu nada que induzisse aquilo. Mas pode acontecer. E aí, enfim, a gente super conversou com ele, apoiou ele, e no final das contas deu tudo certo com a gravidez dela, mas ela teve um problema que ela não podia mais fazer não só yoga, como nada. Então essa situação pode acontecer se você vai ministrar aula para uma gestante, se você vai ministrar aula para alguém que é do grupo de risco. E na hora, ele soube lidar bem. Ele foi lá, conversou, lidou, foi no hospital. Depois, quando o neném nasceu, ele foi no hospital visitar o neném. Então ficou uma relação muito legal. Sabe? Ele ficou amigo mesmo dos dois. Isso foi bem interessante. Mas depois ele desabou, né? Depois que ela foi embora para o hospital, ele meio que desabou ali com a gente. A gente falou, não, acontece e tal, né? Você fez o que era certo. Então, essas coisas tá sujeito. Podia ser ela subir uma escada acontecer isso. Mas foi na aula dele. Então, o que aconteceu? Nesse caso, ele soube como conduzir e as pessoas não ficaram, o casal não ficou em nenhum momento com raiva do yoga. Primeiro porque ele pediu atestado médico. Então, sabia que estava orientação médica, e segundo foi porque ela tinha um problema que nem o médico dela sabia. E aí depois ele se tornou amigo e continuou indo, até visitou ela no hospital, levou presente, então foi bem bacana. Então perceba que isso poderia ter transformado num desastre, a pessoa poderia ter ficado com raiva do yoga, porque, né, a pessoa entrou ali, teve um problema gestacional na aula. É muito delicado isso? É delicado. E como você conduz isso com sabedoria? É experiência e você se preparando, tomando alguns cuidados. Quando você toma esses cuidados, você vai evitar uma série de riscos para você e para o aluno. Márcio, seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui a história que contou. Uma aluna engravidou e eu disse que ela não poderia fazer aula, só depois dos 3 meses com a autorização do médico. Perfeito. Geralmente, os 3 primeiros meses são mais arriscados, né, para quem está gestante. Ela insistiu, mas eu não cedi. Conclusão, ela teve um aborto espontâneo, mas poderia ter ocorrido na minha aula. Caraca! E tem uma aluna que esperou os 3 meses com a autorização do médico e deu super certo. Cara, olha só o risco. Imagina se você tivesse cedido e ministrado aula para essa pessoa, ela tivesse abortado na sua aula. É assim, esse é o tipo de situação que pode desmotivar alguém a desistir da profissão. E às vezes segue até frustrado, falou, pô, aconteceu na minha aula. E o quanto você ia se sentir culpada com isso, né? Tem várias situações que acontecem. A prospecção, ela não serve só para o aluno escolher você. Serve também para você escolher o aluno. E se aquele aluno, você tiver muita dúvida e você não tiver
certeza que você está apta para ministrar aula ou que ele está apto para fazer a aula, não ceda. Fala, olha, realmente, nesse momento, eu acredito que o yoga não é para você. Nesse momento, eu te oriento que você faça uma outra coisa. E aí, quando você estiver, né, não estiver mais gestante, ou quando você... Muitas pessoas, às vezes, procuram yoga por temas diversos. E teve gente já procurando yoga porque a pessoa, ela estava com depressão e ela não queria tomar remédio, mas ela estava com uma crise. Gente, nós não somos médicos, a maioria, pelo menos, não é. O que é legal fazer nesse caso? Oriente primeiro que ela se trate com o médico. E aí depois ela vem atenuar os efeitos do medicamento, ela vem até evitar uma nova, né, ocorrência de entrar numa crise com o yoga. O yoga ele vai trabalhar mais na prevenção. Então é legal fazer isso, tá? Eu já vi um caso também que a pessoa veio praticar yoga porque ela queria dar um jeito, né? Ela não falou isso, tá? Mas a pessoa queria dar um jeito nas sequelas que ela teve de muitos anos com drogas. E a pessoa estava muito sequelada de droga. E ela estava tentando sair das drogas. Então ela começou a procurar o yoga para isso. Mas ela não estava procurando nenhum apoio médico. E naturalmente a gente percebeu isso e a gente orientou, né, a pessoa a procurar o médico mesmo, né? Então o yoga ele vai ajudar, ele vai, mas não é o yoga sozinho. O yoga sozinho não vai fazer milagre se a pessoa precisa de um medicamento, precisa de um tratamento, né? Então perceba que existem maneiras de sujar o nome do yoga sem perceber. E são coisas que os professores fazem tentando acertar. Não é uma coisa que faz de caso pensado. Hoje acordei com raiva de Shiva, eu vou fazer com que ele se remexa aí onde ele estiver, ou no Ganges, no caixão, sei lá. Não é isso. É você, né, realmente pensar em como você pode agir para levar o bom nome do yoga, levando a boa mensagem do yoga. Como que você pode fazer isso? Existem maneiras. Você cobrando um pouco por aula não é uma delas. Você não valorizando o seu próprio trabalho também não é outra. Então tem que bem repensar e realmente se olhar como uma empresa. Quando você se olha como uma empresa, você vai pensar na sua preparação, quem vai ser seu público-alvo, quais são os benefícios da prática, o que eu vou proporcionar para o aluno, como montar uma boa aula. Quais são as lacunas que eu tenho aqui que eu preciso trabalhar? Como eu fazer a prospecção dessas pessoas? Como eu fazer a gestão? Tudo isso vai ser pensado. Mas quando você só sai... acabei de me informar. Sai dando aulas todas atropeladas, porque precisa pagar boleto, sai pegando uma aula aqui, outra ali. Não é legal. Você vai fazendo as coisas todas atropeladas. Então, de fazer coisas atropeladas, você pode pegar aula que paga pouco, você pode ficar muito cansado, você pode, às vezes, ministrar aula para uma pessoa que não era perfil, que não era legal e você fez porque você queria muito. Então, isso pode acontecer. É o cuidado que temos que ter. É isso aí, Jaciara, prudência e atenção. A Alice falou aqui, minha experiência com gestante sempre foi boa, porém vejo muitos bons profissionais desistirem da profissão exatamente por não atingirem a logística financeira ideal. Isso acontece mesmo, porque as pessoas acham que não dá para sobreviver com yoga. E aí, desiste da profissão. Tem um caso também de gestante, Alice, que aconteceu, foi um caso muito, muito chato, que foi, eu não era professora na época, mas eu estava na escola, porque eu comecei a trabalhar, fazer o que a gente chama de seva, né? Então, precisava de gente para ajudar ali na recepção, a organizar algumas coisas, uns livros, e eu estava ali ajudando, por ali. E aí, um professor de yoga antigo, super querido, um dos melhores professores de yoga que eu já tive contato, pela experiência técnica dele, o cara era muito bom, só que ele vivia sem dinheiro. Ele sempre escolhia muitos projetos, ele liderava muita coisa que não dava dinheiro, assumia muita aula que não dava dinheiro. E o cara era muito bom, viu? Acho que ele ainda atua com yoga, não tenho certeza. Faz um tempo que eu não tenho contato com ele. E ele precisava muito fechar matrícula. E precisava muito de ter aluno na turma dele. Então, eu ouvi atendendo uma mulher. E essa mulher estava gestante, com barrigão de uns 6 meses. Ela entrou, foi lá, fez... se você tem uma escola física, um estabelecimento físico, gente, pegue o contato dessa pessoa. Pegue o RG dela, carteira de motorista... Tira foto dessa pessoa, porque você não sabe quem que está entrando na sua casa. A sua escola é a sua casa. Você não pode abrir as portas para qualquer pessoa, principalmente para dar aula experimental de graça. A pessoa chegou em cima da hora, ele não fez o cadastro dela, não pegou nenhum documento, não tirou foto. Na escola, na época, não tinha câmera. Isso faz muito tempo, tá, gente? Faz uns mais de 10 anos. E ela estava gestante. Olha o risco. Você nunca ministre aula para uma gestante se ela não traz o atestado médico, nem experimental, nada. E a pessoa entrou. Tinha uma aparência muito simples, tá? Nada contra, mas ela tinha uma aparência
experiência muito simples. Ela entrou para fazer aula, ela foi fazer aula em grupo, não foi individual. Olha só, não pegou exame médico, não pegou o nome dela, não pegou o RG dela na mão nem nada, não tirou foto e a pessoa entrou para fazer aula em grupo. Sabe o que aconteceu? Ela fez a aula, ficou no fundo, uns 15 minutos antes, 20 minutos antes de terminar a aula, ela falou assim, eu tô um pouco cansada, acho que eu vou descer para tomar uma água ou vou ao banheiro. Ela desceu, né, ela tava fazendo aula na sala de cima, eu acho, acho que foi na sala de cima, então ela desceu as escadas, ó, já é outro erro, né, um barrigão de 6 meses descendo escada ali, que era uma escada pequena, caracol, e aí ela entrou no vestiário para pegar as coisas dela. Quando você tá no lugar que você confia muito nas pessoas, que as pessoas são legais, você não se preocupa onde você deixa suas coisas. E os alunos, não tinha locker, não tinha armário naquela época na escola. As pessoas chegavam no vestiário e deixavam as coisas lá, soltas, mochila, tudo, até celular carregando. Essa mulher entrou no vestiário, saiu, ela falou, você pode abrir a porta pra mim? Eu falei, claro. Aí eu fui lá e abri a porta pra ela, ela falou, eu vou embora porque eu tô um pouco mais cansada, eu tô com pressa. Fala pro fulano que eu entro em contato com ele. Eu falei, tá bom. E aí, beleza, abri a porta pra ela, né? Na verdade, aí ele desceu pra abrir a porta. Ele, deixa que eu me despeço. E foi. Tá, e ele voltou pra aula dela. Quando terminaram as turmas, no dia seguinte, foram perceber, essa mulher tinha roubado o vestiário feminino. Ela levou celular, ela levou carteira, ela levou relógio, ela levou acho que até tênis, se eu não me engano. Gente, ela limpou o vestiário feminino. Ela mexeu em todas as bolsas, porque ninguém se preocupava com isso, porque nunca tinha acontecido isso lá. Tá, Paty, isso pode acontecer em qualquer lugar? Pode. Mas quais foram os erros? Né? Tentando acolher, tudo bem que você não trouxe. Não é tudo bem, não trouxe documentos, você tá num lugar físico, tem que tirar foto da pessoa antes dela entrar. Tem que conversar com ela antes, não saia ministrando aula experimental, sem você saber quem é e o que ela quer fazer ali. E ainda, ela tava grávida. A gravidez era de verdade, tá? Não era de mentira, ela tava com barrigão mesmo. E colocou ela numa aula em grupo. Olha quantos erros. Tudo isso porque ele estava precisando de mais aluno na turma dele e precisando do valor da matrícula. Ele queria acertar, ele não fez de má intenção. A culpa não foi dele. A culpa não foi dele dela ter feito isso, mas a culpa foi dele dele não ter falado não. Olha, então desculpa, a gente remarca a aula. E aí depois foi descobrir que essa pessoa fazia isso em vários lugares lá, fez em vários lugares da região. Enfim, então só para mostrar para vocês quanto é importante seguir alguns procedimentos. Tem gente que tem o ímpeto em resolver os problemas dos outros e trata o yoga como terapia. Gabs, muito. Inclusive, trata o professor como psicólogo. Mas o instrutor de yoga não é terapeuta, olha aí. Se posicionar em relação a isso e ser profissional ético e responsável. Sim, Gabs, faz todo sentido. Tem alguns professores de yoga que são terapeutas também, que têm outras formações. E tudo bem. Mas quando você tá ali como professor de yoga, você tá ministrando sua aula de yoga. Não é que no meio da sua aula de yoga você vai fazer massagem no cara, se você tiver esse conhecimento. O cara quiser, ele vai marcar uma sessão de massagem com você. Mas dentro do yoga, a sua posição é orientá-lo diante das técnicas, né? Que você tem conhecimento. Então, mas perceba o quanto, às vezes, se a gente abre muito o leque, se a pessoa começa a puxar muito para ser psicólogo, no dia que você não faz isso, o cara vai ficar bravo com você, vai falar assim, mas não é sua obrigação? Não, sua obrigação é dar aulas e fazer a gestão do aluno, não ser o psicólogo do aluno, é diferente. Entre gestão e psicologia tem uma diferença ali, tá? Então, fazer a gestão da evolução desse aluno. Bom, galera, espero que vocês tenham aproveitado esse tema de hoje. Dúvidas? Poste aqui, coloca no chat, me manda. De vez em quando eu coloco as caixas de perguntas aqui no Instagram também, fica à vontade para sempre participar. Então, por hoje eu fico por aqui. Um grande beijo, vejo vocês amanhã às 9h47.